Contar a minha história pra vocês com o meu microfone na mão, porque tá muito barulho em volta, então talvez assim vocês não escutem tanto esses barulhos. Mas enfim, eu fui criada na roça, sabe, no sítio, e eu amava aquela vida, eu amava aquele lugar. Diferente das meninas da minha idade, eu dava a vida pra nunca precisar mudar dali. Só que quando eu completei 15 anos, as coisas lá ficou difícil, sabe? Meu pai não estava conseguindo tirar o sustento só dali, então a gente foi obrigada a vir para a cidade. E eu fiquei muito triste, porque como eu disse, eu amava muito aquele lugar, eu não queria nunca ter que mudar de lá, sabe? Eu não conseguia me adaptar de jeito nenhum aqui na cidade. E foi aí que a minha mãe, junto com uma amiga dela, teve a ideia de me apresentar a filha dessa amiga, pra gente tentar ficar amiga e assim eu não ficar tão triste daquele jeito. Só que quando eu conheci a filha dessa amiga da minha mãe, a Sandra, vou chamar ela de Sandra para não dar nome aos bois, no final vocês vão entender o porquê. Quando eu conheci a Sandra, eu tive um sentimento muito diferente. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era muito diferente, sabe? E aí nós duas deu muito certo, a gente ficou amiga, ela dormia lá em casa, eu dormia na casa dela, a gente saía muito junto, porque a minha mãe super confiava nela, né? Super confiava em mim com ela. Porque a minha mãe conhecia toda a família da Sandra. Então, a gente ficou muito íntima mesmo. Só que o tempo ia passando e esse sentimento estranho que eu tava por ela só aumentava. E eu tava ficando cada vez mais confusa, eu não sabia o que que era aquilo. Só que eu cheguei a um momento que eu parei e assumi pra mim mesma que aquilo que eu sentia não era só amizade. E eu tava querendo muito dividir isso com a Sandra, eu tava querendo muito contar isso pra ela. Só que por outro lado, eu tinha medo de contar e assustar. Eu não queria perder a única amiga que eu tinha, né? Mas eu já não tava suportando mais carregar aquilo comigo sozinha. Então eu resolvi que eu ia assim falar pra ela, assumindo os riscos de que se ela assustasse e parasse de falar comigo, sei lá. E aí, quando eu fui contar pra ela, falei assim, Sandra, eu tô muito confusa, mas eu preciso te contar uma coisa. Quando eu falei isso, ela falou assim, eu já sei o que é, não precisa falar não, vem aqui. E me deu um beijão na boca, mas tipo aqueles de cinema. E eu retribuí, eu amei, eu tava amando aquela sensação. Eu tava muito confusa, a minha cabeça tava muito bagunçada. Enquanto eu beijava, eu amava aquela situação, eu ficava pensando, mas como assim? Eu gosto de menina, sabe? Foi um misto de sentimentos, foi um misto de confusão na minha cabeça. E assim que a gente se beijou, a Sandra começou a me contar que desde sempre ela gostava de menina, só que ninguém da família dela sabia. E quando eu perguntei por quê, ela me disse que toda a família dela era preconceituosa, homofóbica, não aceitava de jeito nenhum esse tipo de relação, então ela não tinha coragem de assumir para a família dela. E aí ela me contou também que desde a primeira vez que ela me viu, que ela ficou apaixonada, mas ela disse que não sabia, né, se eu gostava ou não, então ela teve medo de me falar e me assustar. Ou seja, desde que a gente se conheceu, uma ficou apaixonada pela outra, só que ninguém tinha coragem de falar de medo da reação da outra, né? E a partir dali, a gente começou a namorar. E a gente decidiu junto que ia ficar escondido, porque eu não ia obrigá-la a se assumir e eu também ainda não tinha certeza se era aquilo que eu queria, se era aquilo que eu gostava. Eu sabia que eu estava curtindo o momento e que eu estava gostando muito dela, mas eu precisava entender direito os meus sentimentos para poder me assumir para o mundo, entende? E a gente decidiu que não ia contar para ninguém, que ia continuar namorando assim. A gente namorou escondido por quase um ano. Só que quando foi um dia, ela dormiu lá em casa e nós duas acabou passando dos limites, acabou se empolgando demais e a gente começou a se pegar dentro do banheiro. E a minha mãe entrou e pegou nós duas no flagra. E quando ela viu, ela deu um grito, sabe? Ela falou assim: "O que vocês duas pensam que tá fazendo?" E não tinha nem como eu tentar inventar desculpa para minha mãe e falar assim, não, não é isso que a senhora tá pensando, porque era justamente aquilo que ela tava vendo. Ela pegou a gente numa situação que não tinha como negar. Então, eu só contei para ela que desde que eu conheci a Sandra, que eu tive esse sentimento diferente por ela.
E aí, do nada, a minha mãe começou a chorar e eu fiquei sem reação, eu fiquei sem saber o que fazer. Então, eu só abracei ela e falei assim: mãe, eu não escolhi ser assim. E aí, nisso, a minha mãe falou assim: não, filha, eu não tô chorando por isso. Eu não tô chorando pela sua sexualidade. Eu tô chorando pelo fato de você ter me escondido. Você tava vivendo reprimida, minha filha. Por que que você não me contou? Eu te aceito do jeito que você é. Você é minha filha e nada vai mudar. Então, assim, eu fiquei de queixo caído com a reação da minha mãe. Eu pensei que se ela soubesse, sei lá, ia me expulsar, ela ia me deserdar, fazer qualquer coisa, mas eu nunca esperava que a minha mãe ia ficar triste porque ela pensava que eu estava vivendo reprimida de vergonha de me assumir para ela, nunca imaginei. Só que não era isso. Eu não me assumi para minha mãe porque eu mesma não tinha me assumido ainda, entende? Só que depois daquilo, eu resolvi que eu não queria me esconder mais, eu resolvi que eu queria sim assumir, eu queria que todo mundo soubesse, mas a Sandra, infelizmente, ela nunca teve essa coragem, ela não conseguiu se assumir para a família dela e para mim assim não dava, sabe? Eu tentei, eu amava demais ela, só que viver daquele jeito, se escondendo, eu não tava matando e nem roubando para ter que me esconder das pessoas daquele jeito. Então, mesmo a gente se amando muito, a gente se separou por causa disso e já tinha quase 2 anos que a gente namorava. Depois que eu terminei com a Sandra, eu fiquei sabendo de 2 namoradas que ela teve depois de mim, que foram relacionamentos sérios também, sabe? Porque assim, no escuro a gente fica sabendo da fofoca, sabe? Só que hoje ela é casada com um homem. E assim, eu não tenho contato com ela mais, só que eu queria muito saber se ela realmente é feliz com ele ou se ela sacrificou a felicidade dela, sacrificou quem ela é de verdade por simples covardia de enfrentar a família dela. Eu queria muito saber. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês não tenham se incomodado com o microfone na minha mão, mas se não fosse assim, o áudio não ficaria legal hoje, tá muito barulho em volta. Mas em respeito à história, eu achei muito legal a atitude da mãe, né, que apoiou a filha, que falou pra ela que não tinha nada a ver, que nada ia mudar, né, independente de qualquer coisa, era filha dela e ela apoiava. Então, tipo, achei muito bacana. Eu acho que uma mãe, ela tem que agir dessa forma, mesmo que seja uma coisa que ela não, digamos assim, que ela não entende, ela tem que aceitar e tem que respeitar o filho, né? Ela tem que apoiar, porque eu acho que o apoio de uma mãe já é assim, meio caminho andado para ela conseguir enfrentar o restante do mundo, não é mesmo? E em relação a Sandra, que ela mesma falou que é o nome que ela inventou, eu espero de coração que ela tenha casado com esse cara porque ela gostou dele, porque ela apaixonou e hoje ela esteja feliz de verdade, né? Porque se ela tiver casado com ele só por covardia, só por não ter tido coragem de enfrentar a família dela, olha, eu sinto demais, viu? Porque viver ao lado de uma pessoa que você não gosta não deve ser nada fácil. Mas é isso, eu espero que tudo fique certo, tudo fique bem no final. E eu espero muito que vocês tenham gostado também de mais interpretação de hoje. Se gostou, já vai deixando o joinha aí para me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova. Me siga lá no Instagram, que é esse que tá passando aí na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse meio que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo, tá? E as histórias que aparecem aqui, elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas até fictícias, assim, eu sempre contei, porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!